Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão após essa vitória de ontem contra o Sporting Cristal por 6-0. Estou trazendo um corte aqui com as últimas informações e a repercussão da mídia dessa grande vitória do Palmeiras e a despedida do Estevão do Allianz Parque. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Todas as emoções então para o Estevão. Vamos lá, o Rafael Valente conosco lá do Allianz Parque, porque é a despedida do Allianz. É isso, Jailson? Não é que ainda tem jogo para ele, tem jogo importante do Brasileiro e ainda da competição internacional, hein, Rafa? É isso aí, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte. O Estevão foi o grande nome da noite de ontem, né? Não só pela despedida do Allianz, o que já levou um bom público para o Allianz Parque, mas também pelo jogo, né? Ele abriu o placar para o Palmeiras, deu assistência para o Flaco Lopes, deu uma segunda assistência, que foi um gol do Maurício, que acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento. E quando ele foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, saiu aplaudido, ovacionado, enfim. Depois que o jogo terminou, ele voltou para dar uma volta olímpica, tirou foto com alguns torcedores, entregou a camisa dele. Foi uma noite assim para ficar na memória do torcedor palmeirense que foi ao Allianz Parque. Antes do jogo, das mãos da Leila Pereira, ele recebeu uma placa e um quadro também, recontando a trajetória dele no Palmeiras. O Estevão, os números totais dele no Palmeiras são 77 jogos, 26 gols e 15 assistências. Nesta temporada ele é o líder de números, ele tem 11 gols e 5 assistências. Então assim, a torcida vai sentir muita falta dele, mas ainda não acabou, foi só a despedida do Allianz Parque. Tem ainda o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro no domingo pelo Brasileiro lá em Belo Horizonte e depois tem os jogos do Super Mundial. Pelo menos 3 o Palmeiras sabe que vai fazer, né? Se avançar de fase, aí o torcedor vai ter a chance de ver um pouquinho mais do Estevão, porque depois do Mundial ele se apresenta no Chelsea. E ainda falando sobre o jogo de ontem, essa questão da festa de despedida do Estevão, a campanha de baixar o preço dos ingressos, fez o Palmeiras ter o terceiro maior público da temporada. Foram 40.570 torcedores que foram lá prestigiar o Estevão por uma renda de mais de 2 milhões de reais. Valeu a pena, né? Os ingressos, o ingresso mais barato R$20, o mais caro R$140. E o Palmeiras com a vitória de ontem, é importante a gente falar isso, já estava confirmado como a melhor campanha dessa fase de grupos da Libertadores, mas vitória na Conmebol Libertadores vale dinheiro, $330 mil por vitória. Palmeiras conseguiu 6 vitórias em 6 jogos, 100% de aproveitamento, igual a sua melhor campanha numa fase de grupos de Libertadores, que foi em 2022, e com isso assegura o direito de jogar o segundo jogo do mata-mata até a semifinal, sempre em casa, né, Bruno? Exatamente, é isso que também chama a atenção, né, Rafa? Obrigado, viu? Porque esse aproveitamento é excelente, mas acho que antes disso, Mari Pereira, a gente pode falar dessa emoção e dessa despedida, então, momentânea aí do Estevão, despedindo-se do seu torcedor ali, né? Do seu torcedor, do Allianz Parque, da casa, exatamente, do estádio, desse gramado, né, que ele tanto desfilou de fato, né, a maneira como ele aparece, enfim, é uma história muito bonita mesmo, muito bonita, que acho que tem vários personagens, então quando ele agradece ali, a torcida agradece ao grupo, ao Abel, de fato eu tenho certeza absoluta que o Estevão, ele olha essa trajetória dele no Palmeiras, e não só no time principal, tá no Palmeiras, e ele vê o quanto ele amadureceu muito por conta também desse entorno dele, né? A gente fala muito da família dele, que também faz muito parte desse processo, mas o entorno de profissionais da base, de profissionais do elenco principal. Então, uma história muito bonita que a torcida pôde acompanhar e aí agora tem essa despedida. Ele chega num momento muito bom e ele chega num momento muito bom pro Chelsea, inclusive. E acho que caso Dudu à parte, o Palmeiras tem conseguido, assim, encerrar ciclos de maneiras bem respeitosas, né, com seus jogadores, e o Estevão agora indo lá pra Europa. E no meio de tudo isso, Jailson, uma goleada. Então acho que era tudo, não só a goleada, mas também a... Goleada, time reserva. Isso, primeira colocação e 100% geral. de aproveitamento, né? Um pacote completo. Tudo. O que o Palmeiras tem feito na Libertadores nos últimos anos, né? Com muita tranquilidade, passando pela fase de grupos. Uma goleada, como a gente vem falando, com o time reserva, né? Alguns jogadores que precisavam de minutagem até para ter um pouco mais de confiança, por exemplo, o Veiga, pegando um pouco mais de confiança, o Maurício voltando de lesão. Que o Veiga e que o Paulinho e que o Maurício são reservas. Olha isso. Veiga, Richard Rios, estava lá, Aníbal Moreno, Marcos Rocha. A gente está falando de nomes pesados
que hoje são considerados reservas do Palmeiras? Sim, então acirra ainda mais a competitividade para esse grupo, que é um grupo que eu acredito assim, o grupo do Palmeiras, o que o Abel Ferreira aproveitou o Paulista para fazer, ele falou o tempo todo, de deixar a equipe nivelada. Hoje as trocas do Palmeiras, ao meu ver, assim, não mudam muito o nível. Se você, por exemplo, vai sair o Maurício, vai entrar o Veiga, por exemplo, tá? Aí sai, sei lá... Sai o Facundo para entrar... O Paulinho, que pode entrar por ali. O Paulinho atua em todas, né? O Felipe Anderson, que vai lá pelo lado direito. Pra mim, o próprio Vitor Roque e o Facundo e o Flaco Lopes. Essa posição. Só que... Mas muito pela individualidade do que um tá entregando e o outro ainda não. Exatamente, até pelo estilo, né? Vitor e o Flaco. Porque o Flaco tá entregando mais. Isso. Temos uma tela sobre isso. Vamos ver, então? Porque a gente foram 2 gols do Flaco ontem e um gol foi muito bonito, né? E aí a gente tem o desempenho, então, do Flaco desde a chegada do Vitor Roque. Olha lá, Mariana Pereira. 18 jogos para cada. Tá? O Flaco já fez 6 gols, o Vitor Roque 3. Minutos até marcar, 123, 390. E aí as finalizações, o Flaco tem sido mais letal. Assim, se quiser ajudar um pouquinho o Vitor Roque, vale lembrar que ele teve 2, talvez 3 gols anulados, assim, daquele aquele lance ajustado, né? Onde não fala sobre a finalização dele. Mas os números frios mostram um Flaco melhor. Assim, é completamente aceitável, tá? Essa necessidade de que o jogador chegue imediatamente e responda e se adapte, enfim. Acho que o Vitor Roque, ele tá nesse processo ainda de um entendimento coletivo também de trabalho, né? O Flaco vive o time do Abel Ferreira já há mais tempo. Ele já conhece atalhos ali que podem corroborar de fato ali com uma entrega maior. Mas eu acho que se dá pra gente buscar talvez um certo desnível é nisso. É nessa posição. Mas ainda por conta de um Vitor Roque que talvez precise de um pouquinho de mais tempo. Vocês acham que tem essa discussão? Tem, Jailson? Entre quem deve ser titular? Vai começar o Campeonato Mundial Interclubes. Vocês têm dúvida que vai ser o Vitor Roque titular? Provavelmente o Flaco Lopes será o reserva, até pelo dinheiro, né, que o Vitor Roque custou. Mas a gente conversando aqui, né, antes da... Lembra o Carreira, quando o Carreira foi analisar a chegada do Vitor Roque? E a gente falou aqui, só tem uma questão. O Vitor Roque, ele entrega, assim, mais pressão ali na saída de bola do adversário, vai ter um pouco mais de deslocamento do que o Flaco Lopes, tem mais qualidade técnica, enfim, recursos ali com a bola no chão. Só que o time do Palmeiras gosta muito de fazer o quê? Alçar a bola na área, o Piquerez de um lado, agora mudando um pouco mais o esquema com o Felipe Anderson do lado direito. Também vai ter um pouco mais essa questão de cruzamento do lado de lá, porque vai inverter o Estevão, né? O Estevão vai acabar saindo. Enfim, quem tem mais chance de brigar por bola aérea é o Flaco Lopes e não é o Vitor Roque. Então, a probabilidade é que o Flaco Lopes consiga ainda mais números, se a equipe do Palmeiras como um todo não for se ajustando ao estilo de jogo do Vitor Roque. E não que o Flaco seja um patinho feio, né? Não. Tanto que ele era o jogador mais caro da história do Palmeiras até a chegada do Vitor Roque. Então, é um cara que o Palmeiras investiu muito também. Investiu muito também, mas que depois de um tempo também trabalhava nessa forma de correr por fora. Né? O Palmeiras, ele vai atrás do Vitor Roque porque ele entende uma necessidade para a posição, porque mesmo com o Flaco e outros jogadores, era um ponto que se criava muitas oportunidades e não tinha, de fato, esse número de aproveitamento alto. Era esse ponto que ia chegar, para encerrando, é que o Flaco Lopes tem a questão com a torcida, porque o Flaco Lopes perde gol pra caramba também. Isso não pode deixar de ser falado. Ainda nessas posições ali entre titulares e reservas, eu acho que de ontem, acho que talvez só 2 jogadores você não fale assim, esse não pode ser um titular. O Vanderlan, ele não compete com o Piquerez. Não. Né? E no gol, né? Ontem tava o Lomba. Não tem. Mas você vê, até os zagueiros ontem vão ser os zagueiros titulares contra o Cruzeiro, porque os dois estão suspensos, né? O Gomes e o Murilo. Mas a gente já viu uma zaga sendo formada pelo Gomes e pelo Murilo, e pelo Mikael. Mikael que foi muito bem também quando chegou, desde que chegou ele se apresentou bem, mas a disputa é muito acirrada. Talvez acho que na lateral esquerda tem um desequilíbrio aí também. Concordo. Né? O Piquerez volta de lesão, é só esse ponto. Já pegou o ritmo absoluto. Para pensar, os 4 do meio campo, basicamente a mesma coisa. Emi Martins, o Aníbal Moreno, Richard Rios, o Lucas Evangelista agora. Verdade. Aí vai pra frente também, Veiga, Maurício, enfim. Agora o Estevão que tá saindo. O Felipe Anderson. Paulinho. O nível não cai muito, não muda muito.
Bom, domingo o Palmeiras encara o Cruzeiro, é mais uma partida difícil para o Palmeiras tentar manter a sua liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, recuperando aqui. O Estevão tem mais um jogo com o Abel, com o Palmeiras, né? Contra o Cruzeiro. Entraremos em data FIFA. O Palmeiras não faz o jogo do Campeonato Brasileiro, porque como todos os participantes da Copa do Mundo de Clubes vai adiar essa partida, da qual o Estevão, por isso, não participará. Joga a Copa do Mundo com o Palmeiras e, a partir daí, ele é atleta do Chelsea, certo? Certo. Quem viu, viu. É isso. Quem viu, aliás, viu o Palmeiras. Aliás, esse era um ponto importante na negociação do Palmeiras. Olha, preciso que ele fique até o Mundial. Ok, então tá bom. Coisa que o Palmeiras não conseguiu quando vendeu o Vitor Reis, né? Que era um zagueiro também brilhante, da base. Né? Exatamente. Mas era reserva, também não tinha tanto mas é uma problema. Tudo bem, mas ele... Não, é que o Estevão é... Realidade. Não é só titular, como provavelmente a principal estrela do Palmeiras. Então, assim, não é a mesma coisa que você vender um zagueiro que era composição de elenco, né? Não, eu só estou falando de termos de contrato, né? Sim, né? Mas isso era uma exigência... Não, faria... não, o que eu quero dizer é que fazer questão que o Estevão fique é uma coisa. Isso tem realmente uma relevância, é importante. Então, você bate o pé. Agora, eu posso perder a venda do Vitor Reis porque eu quero bater o pé aqui para ele ficar... Não, então pode liberar. Vamos vender o Vitor Reis, mas é isso, acho que a gente já comentou algumas vezes, né, sobre saídas importantes, jogadores que foram revelados na base do Palmeiras, né, em 2016 a despedida do Gabriel Jesus, aí em 2023 com o Palmeiras campeão brasileiro a despedida do Endrick, e a ascensão do Estevão, ela aconteceu de forma muito diferente da do Endrick. Se a gente pegar a trajetória do Endrick, foi muito mais tumultuada, né, ele fica um tempo no banco de reservas, a torcida aclama, mesmo assim o Abel não muda sua convicção, só muda depois da eliminação da Libertadores de 2023, e aí ele pega a responsabilidade para ser, né, a grande figura ali daquela arrancada do Palmeiras de 2023. A gente não vê uma trajetória igual com o Estevão. É diferente. E até a forma, e como o Palmeiras se preparou para essa perda, também é diferente. Então é óbvio que o Palmeiras vai ficar enfraquecido sem Estevão, mas a preparação para perder essa peça é totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje você olha para o Palmeiras, a gente até estava conversando, né, assistindo o jogo, é o time reserva do Palmeiras. A gente só identifica que é o time reserva quando vê o Marcelo Lomba, que é o goleiro reserva, porque o restante... Não, a defesa é reserva. Não, eu não consigo cravar isso que você está falando. A gente já está familiarizado. O lateral direito titular é o Giai, certo? Hoje é, mas assim, o que eu digo tudo bem, mas o que você chama de titular? No titular não é o que entra em campo? Não, o titular não é o que entra em campo, Joana. Para aquele jogo, o titular é o que entra em campo. Desculpa, deixa eu discordar de você, Lofredo. Não. O Palmeiras tem feito isso. Não, tem feito isso ao ponto de... Final do Mundial de Clubes. Final do Mundial de Clubes. Vai jogar o Giai? Tudo bem. Não, desculpa. Não sei. O que eu digo para... Final do Mundial de Clubes. Você também não sabe. Final do Mundial de Clubes. Vai jogar o Vitor Roque. Olha só, Lofredo, o que eu estou dizendo é que a gente só vai saber quem, de fato, e mesmo assim com algum ponto de dúvida, porque ele tem rodado e confunde muito, não só a gente, o adversário. Ontem, por exemplo, ele jogou com o Paulinho de outra maneira. Ele não quis chamar de centroavante, mas chamou de ponta de lança. O que eu estou dizendo é que o Palmeiras tem um elenco hoje que confunde em algumas posições, justamente porque ele tem rodado bastante. Em jogos importantes, o Estevão ficou no banco, por exemplo. Mas assim, eu só quero dizer só da defesa. Eu acho que no resto você tem razão. A defesa... Tá, mas até na defesa. Não, até na defesa. Joana, o Vanderlan não é titular. O Bruno eu tô falando dos zagueiros. O Bruno Fux não é titular. O Michael não é titular. Eles não são a primeira escolha. Olha, vou ter um jogo decisivo agora. Minha primeira escolha vou começar com o Vanderlan. Não, eu acho até que a primeira linha, ela tá um pouco mais definida, mas ainda assim ele promove um rodízio. Por que eu estou falando isso? Até na coletiva ele falou, ele começou o ano fazendo um rodízio, ele falou que se ele pudesse não teria jogado estadual, não terminou do jeito que ele gostaria, e ele começa o Campeonato Brasileiro também mantendo o rodízio, mas diferente, porque no Paulista ele fazia time A, time B, lembra? Era totalmente diferente, time A, time B, time A, time B.
No brasileiro, ele já muda isso. Ele já tem uma base. O dele é muito boa, muito boa. Ele tem uma base. A administração de elenco e o elenco, Muito, gente. sim, muito boa a administração de elenco e o elenco é muito bom e por isso dá para fazer isso. Agora, a gente não consegue imaginar, por exemplo, Rafael Veiga ontem foi titular. Depois de um tempão. Isso, ele não era titular desde titular é quem do jogo entra em contra o campo. Botafogo. A Joana tem razão, assim, No preto, no branco, é isso. Titular Foi é titular. aquele que é escalado para aquele jogo. Mas, assim, então ele foi titular. Mas ele não é a principal escolha, ou não tem sido a principal escolha do Abel para os jogos normalmente. E você consegue cravar quem é a principal escolha? Eu concordo que o Veiga perdeu espaço. Perdeu mas você espaço consegue até cravar? no banco. Às vezes ele fica ali no banco como segunda opção. O meu ponto é que você não consegue cravar esse time titular porque ele tem mudado e isso é ótimo. E o meu ponto é, quando saiu um jogador importante, o Palmeiras tinha muita dificuldade em repor. Eu lembro lá atrás, quando o Danilo saiu. Primeiro volante, Danilo, a falta que esse jogador fez para o Palmeiras, o tempo que o Palmeiras levou para fazer a contratação equivalente, que no caso é o Aníbal Moreno, que hoje talvez não seja a primeira opção, mas foi durante muito tempo ano passado, ele chegou como titular. Aí tem o Emiliano Martinez, aí tem o Lucas Evangelista. E o meu ponto é que ele tem feito trocas, e trocas suaves, ele vai mudando e vai fazendo testes, até de movimentação, não é troca simples não, porque tem um jeito ali que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar nas últimas rodadas, e ele faz troca simples. A primeira substituição que ele fez no jogo é uma troca simples, né, que ele bota o Alan no lugar do Estevão e o Facundo na função do Maurício. A segunda leva de trocas, ele já muda ali a forma de jogar. O posicionamento do Facundo muda. O Paulinho se comportando como o ponta de lança, né? Para usar a forma que o Abel usou, né? Que ele não vê exatamente como centroavante, exatamente pelo tamanho da movimentação que ele faz. E o gol do Paulinho, da onde ele sai para onde ele corta, mostra exatamente a intenção do Abel. O único ponto vai preparado para o Campeonato Mundial? Vai preparado para o Campeonato Mundial. Agora, deixou para trás também uma má impressão quando pegou um time gigante contra o Flamengo. A forma de jogar do Flamengo foi diferente da do Sporting Cristal, são times diferentes, ok, mas é óbvio que vem aquele fantasminha ali do Palmeiras contra os times dali, do G6. Pouco, mas assim, o Palmeiras é o melhor time preparado de todos os que vão para a Copa do Mundo de Clubes. Também acho. Né, tranquilamente. Eu também acho. E o problema, Joana, é que o problema que o Palmeiras gera para o Brasil, para o futebol brasileiro, é os outros treinadores imaginarem que podem usar esse método de trabalho do Abel, sendo que não podem, porque a maior parte dos times brasileiros tem um 11 titular e se mudar 2, o negócio já cai. Mas tem um ponto. Vamos colocar na tela os jogos do Palmeiras só para completar esse ponto aí, Mari e Lofredo, tem uma outra coisa além do elenco. Como ele consegue trabalhar a base. Ele estava citando, por exemplo, o Luigi, que tem entrado aos pouquinhos, tem sido utilizado. Ele fala, cara, eu conheço o Luigi há 5 anos. Claro. Então, o tempo que ele está no Palmeiras permite que ele prepare melhor esses jogadores. Agora, um técnico que entra para apagar incêndio, com uma cobrança absurda, que depois de 6 jogos tem ameaça de demissão, como é que ele vai fazer isso? Então, não tem como. Não, mas ele, assim, o técnico que entra nessa situação, ele tem que fazer o básico. Eu tenho 13 jogadores e eu vou escalar esses 13, 14 que eu tenho aqui, porque se eu mexer muito, a força máxima o negócio vai ficar feio. Vamos mostrar a campanha do Palmeiras, então, porque a gente falou de todas as vitórias, e foi isso que o Palmeiras fez na fase de grupos, batendo o Sporting Cristal, né, contra quem estreou, por isso encerra a participação na fase de grupos, recebendo o Sporting Cristal. Depois, em casa, bate o Cerro Porteño, visita o Bolívar e ganha por 3-2. Aí chegamos nos jogos da volta. É visitante contra o Cerro Porteño e ganha de novo, dessa vez por 2-0. Recebe o Bolívar em casa, 2-0. E ontem recebe o Sporting Cristal. Já, nesse jogo contra o Bolívar aqui, no apito inicial, o Palmeiras já estava classificado, tá? Classificou com 4 jogos. E aí passa em primeiro e com a melhor campanha, 100% de aproveitamento. Vou trazer aqui agora mais algumas informações, uma análise do GE.com sobre essa vitória do Palmeiras contra o Sporting Cristal pelo placar de 6-0 na Libertadores. Reservas do Palmeiras atropelam na Libertadores e acirram mais ainda a disputa no elenco. Flaco Lopes, Maurício, Veiga e Paulinho brilham em noite de despedida de Estevão no Aliança. E Verdão fecha a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O Palmeiras entrou em campo nesta quarta-feira sem muitas aspirações neste confronto, já com a primeira colocação geral garantida,
a equipe tinha que cumprir tabela na Libertadores. No Palmeiras atual, é difícil apontar quem é titular ou reserva, mas os nomes como Maurício, Veiga e Flaco Lopes têm sido utilizados em jogos considerados menos importantes. Contra o Flamengo, por exemplo, o trio começou no banco. E os três saíram de campo deixando boa impressão para Abel e certamente vão acirrar ainda mais a disputa por uma vaga na equipe principal. Quem mais despontou foi Flaco Lopes, vice-artilheiro da temporada com 10 gols. O argentino é um dos mais utilizados, mas a chegada de Vitor Roque o fez perder a condição de titular absoluto. Quase toda vez que entra, porém, vem sendo muito importante. Na última quarta-feira fez 2 dos 5 gols, um deles golaço, inclusive, e vai colocando mais pimenta nessa disputa com Vitor Roque, a contratação mais cara da história do clube. Hoje não dá para dizer que ele é reserva. Maurício flutuou bastante nas costas da segunda linha do time peruano e distribuiu boas bolas. Uma terminou em gol de Flaco. Além disso, apareceu para finalizar em pelo menos 4 oportunidades e fez um gol, mas foi anulado por impedimento. Veiga, por sua vez, aproveitou o confronto para acabar com um jejum de gols que durava 2 meses. No meio do segundo tempo, o meio cobrou uma falta frontal com precisão e acertou o ângulo. E ainda teve Paulinho. Aos 22 do segundo tempo, ele saiu do banco de reservas em busca do seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Foram necessários apenas 3 minutos para ele receber um passe de Alan e finalizar cruzado para fazer o gol dele. O atropelo dos reservas foi uma ótima notícia para o Palmeiras, que se recuperou da derrota para o Flamengo no final de semana e encheu alguns jogadores de confiança. Enfim, essa é uma análise do GE aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!